Nazireu. Era um pacto que os pais faziam de entregar o filho aos serviços de Deus. E o filho não podia cortar os cabelos. Não podia ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica e nem tocar em coisas mortas. Ana ofereceu o filho, Samuel, aos serviços de Deus. E Samuel foi um grande profeta em Israel. Sansão também foi nazireu. E da mesma forma, não podia cortar os cabelos, nem beber bebida alcoólica e nem tocar em cadáveres. Só que o nazireu era um pacto de segredo que os pais tinham com Deus. Naquela época, era comum os homens usarem cabelos compridos, mas os nazireus não podiam cortar de forma alguma. Mas Sansão quebrou este pacto. O segredo que os pais fizeram com Deus, ele expôs a uma ímpia, revelando o segredo da sua força. E a ímpia, mais do que depressa, cuidou de quebrar este pacto que Sansão tinha com Deus, e ainda furou-lhe os olhos. Por isso está escrito: ele não percebeu que o Senhor havia se retirado dele, e morreu na sua loucura. Quando a tua própria consciência se oferece a servir a Deus, é um pacto oculto que ela faz com Deus, e dali em diante, ela não pode tocar nada imundo que contamine a sua consciência diante de Deus. Embora sejam imundos, os padres e as freiras fazem esse pacto com Deus, mas como disse, eles são extremamente imundos quanto às suas almas. Mas nós, que dizemos conhecer o propósito de Deus, devemos ser puros diante de Deus e não fazermos nada que contamine as nossas almas diante dele. O pacto é feito entre as nossas almas e Deus, e ninguém precisa saber da aliança que temos com Deus, embora todos vejam pelos nossos atos, e não precisa falar com a boca. Por isso só podemos pregar o Evangelho de Cristo quando formos totalmente puros diante de Deus. Pois como você pode pregar uma coisa e viver outra? A sua conduta deve ser reta diante de Deus. Não é o falar muito do propósito de Deus que salva a tua consciência, mas a sua conduta diante de Deus e diante dos homens, como Daniel, que era íntegro diante de Deus e diante do rei. Paulo disse que não basta conhecer a lei para ser justificado diante de Deus, mas que é preciso praticá-la. A prática da lei é que salva a consciência, e não era só saber da lei. Jesus disse que se alguém acrescentar ou omitir um tio da lei, já será transgressor de toda a lei. O mesmo que disse não cobiçarás, também disse não adulterarás. De que vale você cumprir com um e descumprir com o outro? Todos queriam matar Maria Madalena pelo adultério, mas quando Jesus disse: aquele que não tiver sem nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Quando Jesus disse isto, todos desapareceram da presença da mulher, porque também eram sujos diante de Deus. As nossas consciências devem ser limpas diante de Deus, transparentes, imaculadas. Ninguém pode ver nada de sujeira dentro dela, senão é transgressora de toda a lei. Existem dois tipos de pecados, um perdoável e o outro imperdoável. O pecado perdoável é aquele que a pessoa comete na ignorância, e o pecado imperdoável, logicamente, é aquele cometido sabendo. A traição contra o Senhor, por exemplo, é um pecado imperdoável, como se diz: não tem perdão nem neste século e nem no vindouro. É nítido perceber quando uma pessoa está na ignorância e quando não é mais ignorante com relação ao propósito da vida.